Sabe, já parou para pensar que o jeito que a gente nada, ou até mesmo o simples ato de dar um presente, não são coisas totalmente espontâneas? Pois é, a gente vai explorar as ideias de um pensador que revelou a arquitetura oculta por trás das nossas ações mais comuns do dia a dia. É uma pergunta que parece simples, mas para pensar um pouquinho. O jeito que alguém anda parece a coisa mais natural do mundo, né? Quase instintivo. Mas e se não for? E se na verdade for tipo uma língua que se aprende sem nem perceber? Uma língua ditada pela nossa própria cultura. E o cara por trás dessa ideia tão provocadora é este aqui, Marcel Mauss, um sociólogo francês que, lá atrás, há quase um século, sacou uma coisa que ninguém mais estava vendo. O projeto da sociedade, o mapa dela, digamos assim, impresso nos nossos próprios corpos. Então, para a gente entender bem o pensamento do Maus, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre essa linguagem secreta do nosso corpo. Depois, a gente mergulha no que ele chamou de fato social total. Em seguida, vamos ver essa ideia de olhar uma cultura por dentro e por fora. E por fim, porque tudo isso ainda é super importante hoje. Ok, vamos começar por essa linguagem do corpo. É aqui que o Mauss mostra pra gente que as regras mais profundas da sociedade não estão escritas em livros de lei. Elas estão escritas em nós mesmos. A sacada do Mauss é que até as nossas ações mais banais, mais pessoais, como o jeito de andar, não são puramente individuais. Pensa, por exemplo, em nadar. Cada geração ensina para a próxima a usar o corpo de um jeito específico na água. É uma técnica que vira tradição. E isso vai longe, viu? Até o jeito de dormir é moldado pela nossa cultura. Acaba virando uma espécie de assinatura invisível que a gente carrega por aí. E o Maus, claro, deu um nome para isso: técnicas do corpo. Basicamente, são as maneiras tradicionais e aprendidas com que cada sociedade usa o corpo. Não é instinto, sabe? É hábito social que a gente adquire. É a prova de que a estrutura da sociedade está literalmente impressa na gente. E essa ideia fica super clara quando a gente pensa em como as crianças são educadas. Cada detalhe que é ensinado, desde como segurar o garfo até como se comportar em público, faz parte desse grande treinamento para controlar reflexos, medos e adotar os movimentos que a nossa cultura espera. Mas Maus não parou no corpo do indivíduo, não. Ele pegou essa lente e ampliou para olhar a sociedade inteira. E foi aí que ele revelou o que chamou de o fato social total. Ele nos desafiou a pegar algo que parece muito simples, sabe? Tipo, dar um presente de casamento, e a enxergar ali dentro todas as conexões ocultas de uma sociedade. Porque se a gente para pensar, um presente nunca é só um objeto, né? Ele é um fato social total. É, ao mesmo tempo, uma transação econômica, um gesto que fortalece a família, talvez até uma obrigação moral ou legal. É tudo isso junto e misturado. A grande genialidade do Mauss estava exatamente aí. Em vez de ficar dividindo as coisas para analisar um pedacinho de cada vez, ele queria recompor o todo, entender um único ato, um único gesto, dentro do seu contexto social, histórico e psicológico completo. E aí vem a pergunta, né? Como é que se consegue recompor o todo? Para isso, o Mauss propôs um método que foi revolucionário. Ele disse que para entender de verdade um fato social, a gente precisa de uma visão dupla, uma de dentro e outra de fora. É assim. Por um lado, é preciso observar a sociedade de forma objetiva, como se fosse um cientista olhando pelo microscópio, vendo as regras, os padrões. Mas, por outro lado, também é preciso reviver aquela experiência, sentir o significado daquilo na pele de quem pratica. É o grande dilema do antropólogo. Ou seja, não adianta só entender as regras de um ritual ou ler o texto de uma lei. É fundamental compreender o que aquilo significa para a pessoa que está vivendo aquilo. Seja como o próprio Mauss dizia, o melanésio desta ilha ou um antigo cidadão de Roma. Tá, mas e aí? Por que uma forma de pensar de quase 100 anos atrás ainda importa tanto? Bom, o legado do Mauss é talvez mais relevante hoje do que nunca. O trabalho do Mauss funciona como um lembrete poderoso. Ele mostra que as nossas vidas, por mais individuais que possam parecer, são sempre uma expressão de forças sociais muito, mas muito maiores. E ele nos deu uma ferramenta para fazer perguntas mais profundas sobre o nosso mundo. Por exemplo, o que seria um fato social total na vida de qualquer pessoa hoje em dia? Pensa só no smartphone ou naquela xícara de café de todo dia. Não são apenas um aparelho ou uma bebida. Ali tem um ponto de conexão com a economia global, com o status social, com rituais diários, com a nossa própria psicologia. São fatos sociais totais. E foi o Marcel Mauss que nos deu a lente para conseguir enxergar tudo isso.